Boa tarde a todas e todos. Nós vamos iniciar a 9ª edição de um ciclo que se chama Encontros Criativos. E esses encontros criativos, então, são entre os arteterapeutas daqui, que são os do Rio de Janeiro, e os arteterapeutas de lá, que no caso, hoje, os arteterapeutas de lá vêm de Belo Horizonte e vêm de Brasília. E o nosso assunto vai ser fios e afetos. Então, eu vou começar apresentando a debatedora, que vai trabalhar junto comigo, tecendo um tapete, né? Uma trama, uma urdidura, ao longo dessa 1h30 que a gente vai ter essa roda de conversa. Então, a debatedora do dia de hoje, ela é daqui, do Rio de Janeiro, ela é da nossa equipe, da Clínica Pomar, ela se chama Márcia Vasconcelos, ela é formada em letras, é arteterapeuta, naturalmente, tem especialização em psicologia junguiana pelo IBMR, aqui no Rio, e ela é doutora em psicologia social pela Universidade Kennedy, que fica em Buenos Aires. E ela é integrante da equipe docente dos cursos de pós-graduação da Clínica Pomar. Então, o curso de pós-graduação em arteterapia e também o curso de pós-graduação em envelhecimento, subjetividade e arte. Essa parte do currículo da Márcia, eu acho assim, muito interessante, porque ela opera verdadeiros milagres nas escritas acadêmicas dos alunos, né, que passam pela disciplina dela. Ela também trabalha com escrita criativa e ela consegue acompanhar e fortalecer processos de escrita assim, de uma maneira muito interessante. Então, ela vai auxiliar, né, na condução dessa roda de conversa. E aí eu vou apresentar os arteterapeutas de lá, né, que vêm de mais longe para trabalhar juntos aqui hoje. Então eu vou apresentar a Vani, Luísa, Cipriano, que vem de Belo Horizonte. Vou fazer aqui uma redução desse currículo, hein, Vani? Esse currículo imenso. Então, Vani é arteterapeuta, Vani é assistente social, é contadora de histórias, e ela tem um trabalho que é assim entrelaçado de 3 coisas que eu considero assim bem interessantes: arteterapia, bordado e biodança. E tem uma coisa que você não colocou aqui no currículo. Imagine que você coordena, né, organiza aquele grupo de mulheres que bordam juntas e fazem aquela oficina de contos que produz aquele calendário absolutamente maravilhoso, né? Que eu espero que pelo menos você vá assim mostrar a capa do calendário lindíssimo que saiu essa semana, que é uma alegria para a vista e para a alma, né? Então, está apresentada a Vani, que vem de Belo Horizonte, e ainda de lá, hoje, a gente tem a Regina Maria Nascimento, que vem de Brasília, né? E a Regina, ela é da primeira turma de arteterapia da Universidade Federal de Goiás, né? Uma turma cheia de histórias e cheia de profissionais assim muito interessantes que estão aí pelo mundo fazendo coisas. Ela é formada em artes visuais, ela foi membro fundadora da Associação Brasil Central de Arteterapia e ela é coordenadora de um curso de pós-graduação em arteterapia lá em Brasília. Tá? E é uma pessoa que gosta
de bordar, né? Gosta de, enfim, pesquisar os efeitos terapêuticos do bordado. Então, eu vou passar a palavra para a Márcia, que vai apresentar os de cá, né, os daqui, e depois, Márcia, você me devolve para a gente poder começar a puxar esse fio, já que o tema de hoje é fios e afetos. Vamos lá, que a palavra é tua. Ok, Ângela, muito obrigada. Bom, eu vou começar então apresentando a nossa anfitriã, Ângela Filippini, que é arte-terapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arte-Terapia, diretora acadêmica da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em ecologia social pelo EICOS, UFRJ. E organizadora desse evento, né, que vem nos brindando aí durante todo esse processo de pandemia. O outro participante, né, daqui é o Daniel Franco, pós-graduando em arte-terapia pelo convênio Pomar-FAV, graduado em artes visuais e especialista em cultura afro-brasileira. Ele atua como arte-educador no Colégio Brigadeiro Newton Braga, do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Daniel, obrigada. E Jussara Costa, arte-terapeuta, psicóloga, especialista em arte-terapia e psicopedagogia. Ela também é da equipe Pomar, facilitadora de ateliê nos cursos de formação em arte-terapia da Clínica Pomar, e foi me orientando, fazendo um trabalho lindo sobre feltragem, né? A arte da feltragem. Então, bem-vinda também, Jussara. E, Ângela Filippini, passo novamente a palavra a você, para você dar continuidade aí aos nossos trabalhos. Obrigada, Márcia. Então, nós vamos começar com uma questão que é uma questão mais geral, né, para todos os participantes dessa roda de conversa, e que foi um evento que segue acontecendo e que ele tem sido assim muito evidente, né? Com o advento da pandemia e a questão do isolamento social, as pessoas começaram a buscar formas criativas, né, para estar nas suas casas, e algumas pessoas se descobriram costurando, outras bordando, outras fazendo crochê, outras fazendo tricô, né? Então, coisas assim que em outros tempos essas pessoas considerariam como inimaginável, né? E, de repente, elas estão fazendo, né? Nós temos uma companheira de equipe também, que não está aqui hoje, mas que ela tem postado assim em sequência os pequenos animais que ela está fazendo de crochê, não é? A Eliana Nunes, que são, acho que é gurumi que chama os bichinhos, né? E é uma série assim de pequenas criaturas, né? E cada vez ela mais se entusiasma com isso. E o que eu queria colocar, então, é como que cada um, né, dos palestrantes hoje aqui vem esse evento, né, esse fenômeno de uma ida espontânea, né, para o processo criativo dos fios, mas também eu gostaria que fosse abordada a questão das propriedades terapêuticas, né, desse tipo de atividade expressiva, porque trabalhar com o fio requer delicadeza, paciência, eventualmente lentidão, uma compreensão de que as coisas são feitas passo a passo e não se consegue resolver muito rapidamente, né? Quanto mais lindo e minucioso o bordado, mais tempo, mais paciência e mais delicadeza. Então, Márcia, devolvo para você marcar o tempo para cada um deles, né? A princípio, a gente pode pensar uns 5 minutos, por aí, para essas primeiras questões, e aí depois a gente vai desenrolando o fio, né? Da maneira que for bom desenrolar. Isso. Oi.
Então, começamos por quem, Ângela? Pela Vânia, né? De lá? Vamos começar pelo de lá, né? Pedir a Vânia, então, para começar, por favor. Primeiro, minhas saudações a todos, e é um prazer estar aqui e uma honra pelo convite, mas também uma responsabilidade muito grande. Como a Ângela falou, nós vamos iniciar um pouco pelo calendário, porque nós vamos falar também sobre essa nossa situação atual, que é a pandemia. Desse calendário, atualmente, a metade eu oriento bordando. E nós estávamos no início, cada uma no seu, todas no mesmo processo de iniciação, mas cada uma no seu ponto. E quando chegou a pandemia, aí foi uma ansiedade geral, porque a gente não sabia nem o que fazia, nem como todo mundo, o que é que estava acontecendo. Primeiro, nós pensamos, aí, recurso nós não tínhamos, porque até então os aplicativos eles eram um mundo meio distante da gente, que nosso trabalho era todo presencial. E esses aplicativos, eventualmente, nós usávamos mais por brincadeira ou para alguma conversa, assim, alguma coisa. Então, foi quando se instalou uma forma da gente trabalhar, de orientar. E aí, ontem eu estava, essa semana eu estava vendo a live aí com a Ângela, eles falando da confecção de kits. Então, nós formamos um verdadeiro kit nos primeiros dias, que uma determinada aluna que falava, o meu calendário, você não tem linha verde, eu não tenho linha azul, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho aquilo. Então, eu fazia aquele kit para ela, ela passava aqui em casa. E assim nós fomos trabalhando. Até isso, inclusive, formou uma questão de uma camaradagem muito grande entre as colegas, porque uma auxiliava a outra. E todas aquelas mais jovens que não estavam no grupo de risco, porque a professora delas é a que mais é do grupo de risco, elas passavam na portaria do prédio, que aqui na portaria se formou assim, uma camaradagem muito grande, com pessoas muito generosas, então era um entreposto de entrega. Aí elas deixavam aqui para mim bilhetinhos carinhosos, deixava geleia, deixava tudo que é coisa que mineiro gosta de fazer, e levavam as coisas dela. E com isso eu consegui, inclusive, a introduzir muito material novo, porque todas elas eram muito novas no bordado. Elas ainda não tinham atingido um determinado nível de maturidade com o bordado. Aí eu consegui introduzir com elas linhas mais complicadas, que era linha de seda, linha metálica. Elas me telefonavam, que o que era assim, que foi muito usado na época, foi o telefone, ou então o computador através de e-mail também. Que aí mandava foto, mandava isso, mandava aquilo, e a gente trocava. Então, desesperar, essa linha arrebenta. Eu, não, usa um pouquinho mais curto. Mas, contudo, nós fomos puxando o fio e foi tudo dando certo. E o calendário delas ficou maravilhoso. E um outro recurso que a gente usou bastante também foi a questão de fazer experimentos com mostruário. Eu fazia um pedacinho, você faz tal ponto, o ponto é assim, assim. Aí eu fazia todas as etapas. E material daqui de casa, que é o ateliê. Atualmente está aqui em casa, depois eu conto a história do ateliê. Coisas que eram inimagináveis sair daqui do ateliê, saiu, que eram os livros para inspiração, material, equipamento, tudo. Cada uma ficou, ele ia, voltava, circulava. E assim nós fomos puxando os nossos fios, tecendo todos os afetos, e o calendário saiu, que está muito bonito. Assim foi nosso calendário. Obrigada, Vania. Márcia, oi. Só um instantinho. Vania, faz assim com o calendário. Assim. Olha, o calendário desse
esse ano ainda não chegou às minhas mãos, que teve um problema técnico na gráfica. Mas esse aqui é o do ano passado. Contos bordados. Esse é o do ano passado. Esse aqui é uma página do ano atrasado. Depois eu vou mostrar mais alguma coisa. Ok, Vani. Desculpa, Márcia. Contando histórias. Perfeito. Obrigada, Vani. Eu passo, então, para a Regina. Por favor, Regina. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui nesse espaço com vocês, né, a convite da Ângela, né, como ela colocou, né, a gente se conheceu por meio da formação em arte-terapia, e de lá para cá, os fios que se teceram foram sempre de muitos afetos, né, então, sempre muito no coração, nessas lembranças, até porque a arte-terapia, ela fez um diferencial na minha história de vida, tanto como pessoa, como profissional. Quanto a essa questão, né, do uso da arte-terapia e também do bordado nesse contexto atual que estamos vivendo, que é de extrema complexidade, a gente entende as grandes possibilidades a partir daí, até de fazermos ter um novo olhar para esse mundo diante desse contexto, né, das possibilidades de conexão, mas de uma conexão através desses grandes fios, né, tecidos aí por meio dos afetos e também das tecnologias, né, dentro de um contexto mais saudável. E a gente enxerga, então, grandes possibilidades e também nos faz pensar no nosso papel enquanto profissional da arte-terapia, né, diante dessas complexidades que a gente enxerga da atualidade, né, provocado aí pela pandemia. Se fala muito em ondas, né, que a pandemia ela vem provocando e apresentando existem as possibilidades de ondas, e que uma delas é a questão da saúde mental. E aí, assim, eu coloco a questão do nosso papel social diante desse contexto e das possibilidades que nós temos através da arte-terapia, né, de trazer através, então, de um olhar diferenciado, né, por meio, né, desse imaginário provocado, né, por esses materiais e elementos que nós utilizamos na arte-terapia, que são de grandes potenciais, né? A Ângela estava falando sobre a questão dos benefícios, as funções e propriedades que os materiais artísticos têm. E o bordar, ele nos traz, né, várias situações que são extremamente interessantes de serem trabalhadas nesse momento, né, que vai desde a questão do selecionar, como a Vani colocou, né, do ordenar, do reunir, do imaginar, do planejar, e nessa estruturação a partir de construções que podem promover muitas transformações. Dentre essas transformações, né, eu identifiquei uma questão bem interessante, que seria as possibilidades do transbordar, o transformar pelo bordar. Obrigada, Regina. Eu vou passar a palavra agora, então, para o Daniel. Pode ser, Daniel? Estava ouvindo todo mundo aqui pensando que eu ia falar, né? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, dar boa tarde para todos e todas. Agradecer o convite da Ângela. E fiquei pensando muito nessa questão eu lembrei aqui um pouco, como eu sou professor, a escola, eu vou começar por um ponto, mas eu vou linkar na questão dos fios. Eu sou professor e uma das umas coisas que começaram a surgir foram as exigências de tarefas para os alunos durante a semana. E aí eu tentei subverter um pouquinho esse peso da tarefa, trazendo propostas onde houvesse uma forma de meditação, ou uma reflexão, uma respiração com imaginação. Então, assim, eu vi que os alunos responderam muito bem quando a tarefa envolvia questões particulares deles, onde eles saíam do cotidiano, do dia a dia deles, para criar. E aí eu falei, nossa, realmente eu estava fazendo, vamos dizer que eu estava fazendo um pouco de arte-terapia ali na aula de arte. E aí, se a gente for linkar com bordado, tem essa questão, porque a pandemia realmente tirou muita gente do eixo. E aí, com essas tarefas, é como se, através do fio, das linhas, as pessoas voltassem ao eixo, ou seja, elas bordando, elas entrariam num processo de meditação ativa,
e a partir disso elas iriam construir, né? Então, você passa a respirar mais devagar, você entra num certo flow ali, num estado de concentração, e eu percebi isso comigo também, ao longo do tempo que eu fui fazendo bordado, e realmente você entra num estado diferente. E isso faz você se concentrar, porque justamente você sai daquele cotidiano, daquele ritmo, situações de ansiedade ou de angústia, né? E aí, a partir disso, você busca um certo foco, um olhar para aquela obra. E aí eu trouxe só esse paralelo da parte do ensino para falar justamente como que esse processo criativo de criar, seja que linguagem for, aqui hoje o bordado, mas seja que linguagem for, ela pode ser benéfica e transformadora. Ok, Daniel, obrigada. Jussara agora, por favor, Jussara. Boa tarde a todos e a todas, né? É um grande prazer conhecer as arteterapeutas de lá e rever os arteterapeutas daqui. Obrigada, Ângela, pelo convite. E com a pandemia, né? Eu acho que foi também a época que eu mais bordei, né? Vendo lives de várias bordadeiras, como elas bordavam, como é que era esse avesso aí perfeito. Em atendimento, foi uma fase assim, bem interessante, porque na presencial eu estava com uma moça atendendo, e quando eu falei em bordado, a primeira vista foi assim, não quero, não sei bordar, não quero. E aí, com muita, né, insistindo, não, você sabe bordar assim, vamos para os pontos mais simples. E aí ela gostou de bordar. Quando veio a pandemia, eu propus que ela também bordasse em casa. Aí ela falou assim, eu não tenho linha, minha mãe é que tem linha. Mas só que quando ela foi pedir essa linha à mãe, a mãe queria ficar medindo o tamanho da linha que ela ia usar. Então, ela não conseguiu. Aí, o que eu fiz? Né? Eu fiz um kit para ela, uma caixa, coloquei pano, várias linhas de várias espessuras, agulha, e entreguei. Quando ela recebeu a caixa, ela ficou assim tão maravilhada que ela falou assim, essa caixa eu vou enfeitar e vou colocar todos os meus materiais aqui. Agora eu tenho a linha só para mim. E assim, a gente vê assim, mas uma coisa tão simples, mas que fez um bem tão grande dela poder falar, essa linha, essa agulha é minha, eu pego o tamanho que eu quiser, eu faço o que eu quiser. E no meu processo foi também ter, né, essa paciência, porque o bordado ele te pede isso, paciência, espera, a criatividade, né? Quando você pega as cores, que cor eu uso, que cor eu não uso. Quando você vê uma live de alguém que te dá o bordado, mas você muda alguma coisa aí, você não faz aquilo que a pessoa colocou, você modifica a cor, né? Então você vai dando o seu toque pessoal, né? A sua identidade, né? Logo no início eu quis bordar a máscara, que eu falei, já que eu vou ter que usar isso, eu tenho que mostrar diferente, não quero essa coisa lisa, essa coisa triste, eu quero ela bordada. Eu acho que o bordado traz isso, né? Traz alegria, né? E você fica ali pensando, né? Você entra, né? E fica pensando nas questões, como é que é esse movimento, como é que esse ritmo dessa linha, dessa agulha nesse pano, né? E assim, as coisas diferentes que você também borda, como bordar uma folha, bordar um isopor, bordar uma fotografia. Cada material desse tem o seu cuidado, né? A sua delicadeza, né? Então, você perceber essa delicadeza desses materiais,
precisa de uma agulha mais fina, de uma linha mais fina, né, de um cuidado maior. Então, isso é muito, eu acho muito importante e eu acho delicioso. Ok, Jussara, muito obrigada. Passo a bola agora novamente para a Ângela, para dar continuidade. Obrigada, Márcia. Então, acho que nós vamos caminhar para uma outra direção, porque nós estamos falando de bordado, mas pode ser o bordado, mas qualquer outro uso dos fios, né? Eu acho que a gente pode colocar aqui hoje nessa roda de conversa, porque, na realidade, o tema é fios e afetos. É claro que tem uma predominância, digamos assim, né, do bordado, mas outros usos do fio, que também tiveram presentes, né, no início da pandemia, como uma maneira de pacificar a mente, né, porque eu acho que as pessoas, inclusive eu, usamos isso um pouco como uma maneira de pacificar a mente. Eu me lembro que lá, na época da Páscoa, que eu estava assim devidamente quarentenada, e as pessoas assim querendo transformar a quarentena numa... Como? Não teremos um almoço de Páscoa? Não, não teremos um almoço de Páscoa, né? Cada um vai ter o seu almoço em casa do seu jeitinho, a gente dá alô assim, é a forma. E eu estava às voltas fazendo uma cortina à mão, que eu demorei talvez um mês inteiro fazendo a cortina. E aí, no domingo de Páscoa, uma pessoa que é daí de Belo Horizonte, né, a que Vani conhece, Blanda, né, que já teve na outra webinar, ela me mandou um texto lindo sobre a costura, que uma arteterapeuta escreveu. E era exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava me ocupando, estava pegando sobras de coisas da casa para transformar naquela cortina, que eu fiz inteiramente à mão, e que realmente pacificou a minha mente, e o resultado me pareceu assim esteticamente bem interessante. Não foi porque eu fiz, não, mas eu achei que ficou bem bom. Então, essas coisas, elas são boas também. Mas eu queria também abrir assim uma fenda que tem a ver com a questão de gênero, né? Porque nós convidamos o Daniel, porque o Daniel é um homem que borda. E assim, num país como o nosso, né? Com tantas divisões, assim, às vezes homens que bordam, eles são um pouco raros, né? Claro que a gente, o Bispo do Rosário bordava, né? Mas talvez há quem considere que ele estivesse um pouco fora do perfil, né? Então, a gente tinha o Leonilson, que é um artista plástico com um trabalho muito interessante, que bordava coisas lindas, né? A gente tem o Ronaldo Fraga, que faz umas coisas maravilhosas, e é aí de Minas, né? Com os bordados, e ele tem o trabalho assim de fortalecer comunidades de mulheres com uma situação de vida precarizada através do bordado, né? Então ele fez isso com bordadeiras de pequenas cidadezinhas no Nordeste, fez um desfile maravilhoso. Então essa possibilidade, né, também do trabalho com o fio ser alguma coisa de transformação social. Né? E eu queria mostrar uma coisa aqui que eu deixei separado, que é o trabalho com fios. Eu fui fazer um curso em Belo Horizonte, e aí tinha umas pessoas conhecidas, né, que inclusive estão aí, né, assistindo, e uma das pessoas chegou para mim e disse assim: fiz um presente para você. Que o pessoal de Minas tem bem essas delicadezas, né? Aqui está o presente, né? Que o presentinho que a pessoa fez para mim, que é um japamala com contas de cristal assim belíssimo, e que foi o Geraldo Eugênio, que está em algum lugar aí, que fez. Então, é o trabalho com fios, né? O Geraldo tem um trabalho incrível fazendo essas peças com contas e fios, vale conferir, né, depois, isso, e também é fios, não é só o bordado. Então, eu queria abrir essa trilha e também ouvir essa coisa, como são os homens que trabalham com esse tipo de material, como se sentem, como percebem, como são percebidos, né? Tá?
Márcia, contigo então. Ok, então vamos começar pelo nosso representante masculino aqui da live, né? Começar pelo Daniel, por favor. Bom, a princípio eu fiz eu até tentei traçar uma pequena história, vamos dizer assim, de como é que eu cheguei no bordado. E aí eu fui lembrando, assim, na verdade, quem tinha essa referência de bordar e mexer com fios era muito a minha avó, que é costureira. Mas eu, como criança, sim, a princípio eu era uma criança que gostava de desenhar, pintar, mas eu nunca tinha cogitado ainda a possibilidade de usar as linhas para bordar. Eu tinha aquela famosa brincadeira, provavelmente vocês vão lembrar, que é aquela brincadeira que você vai para debaixo da máquina de costura e imagina como uma nave espacial. E aí foi passando o tempo, né, aquela coisa da criança, e na faculdade, eu estava pensando aqui o que eu ia falar hoje, eu me lembrei que eu fiz alguns trabalhos com linhas, até com base num poema do Pablo Neruda, mas eu vou deixar para o final. Bom, é um poema bem interessante, depois eu vou falar, mas que hoje eu lendo o poema de novo, eu falo, nossa, realmente é um poema de arte-terapia, é bem interessante. E aí eu fiz esse trabalho, mas eu só fui tomar contato de novo com bordado em arte-terapia quando fui fazer formação. E aí eu fiz primeiro um com lã, naquela talagaça. Eu não sabia o nome de nada. Enfim, eu não sabia, ainda eu conheço muito pouco os nomes específicos dos pontos, etc. Mas eu falei, vamos lá, eu estou aqui para vivenciar a experiência, vou fazer. E comecei a abordar comecei a fazer com lã. E achei interessante, né? E aí surgiu primeiro uma figura de um lobo e uma flor. Esse lobo virou depois um personagem com uma roupa, enfim, teve toda uma trajetória. E depois, eu até estou aqui com um trabalho, eu fiz um bordado, fiz esse bordado aqui. Né? E quando eu fiz esse bordado, eu tive eu chamo meio de visão, né? Me trouxe uma visão de eu, como homem das cavernas, bordando com uma agulha de osso tecidos de pele de animal. E assim, foi super impactante, porque em nenhuma outra linguagem eu tive uma experiência assim de brotar uma imagem dessa. E aí fui seguindo nessa experiência de bordar, só que a princípio, a agulha que eu tinha era aquela agulha eu acho que é aquela para lã. Então, assim, eu bordava fazendo uma força enorme, porque eu não tinha muita noção. Tem uma agulha para bordar. Eu não sabia. Então, eu bordava numa vontade imensa de fazer, e aquilo ia me levando a fazer. A princípio, o bordado masculino foi uma coisa bem agressiva, até que aos poucos eu fui experimentando o aspecto da delicadeza. E aí eu fui percebendo que o bordado tanto tem um aspecto ligado a algo delicado, sutil, suave, com algo mais cuidadoso, que eu bordei, por exemplo, em voal, ou folhas, quanto eu bordei em argila, ou mesmo em papéis mais duros. E aí eu fui percebendo, caramba, o bordado também é masculino. Por quê? Porque quando você borda, você escolhe uma linha, você escolhe uma trilha, um caminho, você põe o ponto, você fura, ou seja, você quase que você fecunda o tecido. Então, o bordado é tanto masculino quanto feminino. E aí isso me trouxe, né, apesar de sempre estar nas oficinas ou nos cursos, eu ser o único homem, né, as pessoas falam, nossa, um homem, que interessante. Eu falei, eu achava um pouco estranho, curioso, de sempre ser a única figura masculina, até que, por fim, eu falei, não, peraí, eu tenho o masculino também no bordado, e tem esse olhar
esses aspectos do masculino. E isso traz um certo conforto também, né? Isso foi bem interessante, essa descoberta. Aí eu posso citar, para ampliar aqui, por exemplo, algumas pessoas que bordam. Tem o Rodrigo Mogis, que é de Minas. Ele tem até um coletivo chamado Almofadinhas. Tem um outro que eu fiquei muito impressionado, um marinheiro chamado João Cândido, do Revolta da Chibata. Eu achei 2 bordados dele na internet, porque como eu gosto muito e fui fazer algumas oficinas no colégio, eu falei, caramba, e eu trabalho num colégio de aeronáutica, então apresentar um marinheiro, supostamente um exemplo de uma masculinidade tão rígida, bordando, é impactante. Outro que tem uma figura muito forte, uma figura masculina muito forte que borda é o Lampião. Outra figura muito interessante que eu teria para acrescentar, dois outros aspectos que eu teria para acrescentar são os bate-bolas, que usam muito do bordado. E aí não tem essa coisa, o bordado é de mulher, não. É o homem se embelezando para vivenciar. E outra coisa que eu achei foi que lá em Bogotá, na Colômbia, alguns homens estavam fazendo um trabalho de bordado, eles estavam na prisão e bordavam suas histórias. Eu não achei pouca informação assim a respeito, mas achei muito interessante, né? Esse usar o bordado para contar a sua própria história e revisar. E aí entra o aspecto do masculino junto com o afeto, que não são excludentes, são convergentes, né? Eu vou até pegar aqui um bordado que eu fiz. Eu deixei aqui os bordados aqui ao meu lado. Esse aqui foi um bordado que eu fiz, né? Falando justamente dessa questão do masculino e do afeto, que eu baseei numa foto minha com meu pai de criança. Eu vou aproximar aqui para vocês. Então, a gente traz, dá para trazer para esse aspecto do masculino essa questão do afeto, e como o afeto e o masculino eles podem convergir. E aí isso também pode ressignificar memórias internas. É isso. Encantada, Daniel, com a sua fala. Muito linda, muito linda. Vou passar então para a Vani. Eu não sei se no seu grupo há homens também participando aí desse coletivo, ou que você teria, né, para acrescentar sobre esse tema do masculino, da presença do masculino, do homem no bordado, por favor. No meu grupo, até que nós já tentamos. De vez em quando eu vou falar no plural, porque eu tinha um grupo com uma amiga que há pouco tempo ela mudou, então aí agora que eu estou sozinha. Mas há muito tempo, quando só existia no universo o céu e a terra, o céu e o mar, existia ali um aprendiz de Deus. E essa história é uma história iorubá do pessoal da Nigéria. E esse aprendiz de Deus, ele queria fazer alguma coisa diferente, então foi dado a ele um fio de ouro que ele desceu à terra. Ele desceu num lugar e aqui ele formou a terra. E como ele trouxe também outros elementos, aí se formou as árvores, a areia, os montes, e a terra se formou. E dessa formação, aqui na região, vou tentar mostrar para vocês, aqui na região de Minas Gerais, nasceu essa árvore. Está dando para ver? Dá. Tá. Sim. Essa árvore, ela é toda feita em fios, não sei se está dando para ver. Em fios, dá sim. Que é a quaresmeira, que é a árvore símbolo aqui de Belo Horizonte. E que ela afaga a todos que ficam puxando todos os fios da esperança para aqui. E nessa época da pandemia, quando a Ângela falou em gênero, eu me lembrei que eu tenho um amigo que, inclusive, ele é arte-terapeuta, ele falou para mim que ele estava muito agoniado na época, que ele queria fazer alguma coisa. Então, eu fiz um kit de bordado e mandei para ele. Ele mora numa cidade fora, eu pedi a alguém que pusesse no correio,
E ele me contou que fez muita coisa, que ele conseguiu ficar calmo por muito tempo. Não vi o resultado, não vi o produto, não vi nada. Mas que ele me contou que bordou muito, ele bordou. E de homem eu só tenho isso. E quero falar para o Daniel que eu já fiz um curso com o Rodrigo Mogis, que eu, inclusive, bordei o rosto desse amigo meu. E que o Rodrigo Mogis tem aqui cursos que ele dá só para homens. E num dos cursos eu quis participar, ele não deixou. Então, a minha experiência com a parte masculina tem muito apoio dos maridos, dos companheiros, mas bordar mesmo, não. Ok, obrigada, Vani, muito obrigada. Vou passar agora, então, para a Jussara. Por favor, Jussara, o que você teria a dizer a respeito aí desse tema agora? O que eu observo, né, tanto como facilitadora, como em workshops, que às vezes eu estou sobre bordado e atendimento, quando você fala em bordado, há uma resistência maior das mulheres do que dos homens, né? Eu não sei se é porque para eles é uma novidade, eles não estão, como já estão em arte, né, ou fazendo arte-terapia, ou em atendimento, eles se entregam, né? Eles se entregam na atividade, sem medo se está certo, se não está. Eles se entregam. E aí, quanto mais... A única coisa que eles falam é, não sei bordar. Tudo bem, mas sabe alinhavar? O que é isso? Aí eu vou e explico o que é o alinhavo. E falo, o alinhavo é um bordado, é um ponto de bordado, né? E aí, se você vai e volta preenchendo os caminhos que ficaram vazios, se torna outro ponto de bordado, né? Ah, é isso? Então eu posso bordar só com esses 2 pontos? Pode sim. E aí eles se entregam, né? Enquanto que com as mulheres essa resistência é muito maior, né? Se elas pudessem, eu acho que elas saíam correndo da sala, do local, porque não querem saber de bordado. Não, eu não gosto, eu não quero, e os homens eles se entregam, eu percebo isso. E aí é muito interessante ver, né, esse processo, né? Inclusive eu acompanhei, né, o processo também do Daniel, que acho que foi numa aula, né, que eu dei para a turma do Daniel, e o Daniel começou a abordar. E aí eu falava, olha, linha tal, tem linha, né, cada linha tem a sua agulha, né, o pano apropriado e tudo. E foi muito interessante assistir a jornada do Daniel, e no qual ele estava lá os bordados dele, né? Até a camisa. Acho que é essa, né, Daniel? Ou é outra? Ele, bordei a minha camisa, ela todo orgulhoso. Eu falei, é isso aí. E também nessa turma que se formou ontem, né? Também tivemos um homem que o trabalho pessoal dele, o projeto pessoal dele foi bordado, né? E esse bordado, né, traz, né, esse afetivo, né, dos nossos antepassados, né? Uma avó que bordava, era a mãe que bordava, era a tia, e aí traz todo esse carinho, né, esse conforto para eles. Então, é muito interessante ver, né? E acho bordado, como qualquer outro trabalho, né, outra expressão, não tem gênero, né? É a alma, né? Eu acho que a alma não tem gênero, né? Masculino, né? Feminino, a alma é a alma. E o bordado é a representação dessa alma. Como é que está essa alma, né? Principalmente o avesso.
Obrigada, Jussara, obrigada. Passo agora para a Regina. A minha experiência com atividades manuais, né, o crochê, o bordado, ele vem, né, de influência de avós, né, tanto materna quanto paterna, em especial a paterna, que ela sofreu um câncer, teve que amputar as pernas, e ela conviveu com a gente durante 7 anos. Então, eu estive com ela nesse processo, onde ela se ocupava dessas atividades, né, no seu processo, né, de enfrentamento, né, de todas as questões aí, né, na sua história. Enquanto arte-terapeuta, né, me remete a alguns momentos que foram bem significativos dessa experiência, né, do trabalho, né, com a costura, com o bordar, né, e sempre com grupos. Na minha atuação sempre foram com grupos, uma maioria de crianças e adolescentes, né, e grupos de formação, né, em arte-terapia, mas em especial esses grupos, né, de crianças e adolescentes. Eu tive algumas experiências na PAI, atuei na PAI em Anápolis por 8 anos, e aí me recordo de uma experiência que foi muito interessante, que iniciamos com a produção de personagens, e que no primeiro movimento os meninos resistiram, mas que numa sequência, o que mais apresentou resistência foi o primeiro a chegar, o primeiro a pegar o material, se organizar e estruturar. E a experiência foi tão significativa nesse movimento, a partir do organizar os tecidos, da junção, desse alinhavo, né, do fazer, do desfazer no processo, né, que tivemos que estruturar também propostas com um painel que foi feito, né, de uma cidade onde esses personagens puderam ser inseridos, que tinha tudo a ver com a história deles, né, da questão de propostas de inclusão, né, como se ver, como se perceber, quais são os sonhos e desejos de inclusão. Para além dessa experiência, me vem também algumas dentro do contexto da assistência social, né, já tem 11 anos que eu atuo aqui em Brasília, né, com pessoas em situação de vulnerabilidade social, né, também com grupos, principalmente de crianças e adolescentes, e onde a gente vivencia essas experiências, né, a partir da arte-terapia, trazendo esse contexto, porque um dos principais pontos no nosso trabalho é de fortalecimento de vínculos familiares, né, e são pessoas, né, que trazem nas suas histórias muitas fraturas, muitas questões de conflito, e aí a partir dessas atividades a gente tem condições de oportunizar um pensar, né, e essas narrativas, a partir do bordar, a exemplo, né, e como também dessas palavras que passam a ter sentido a partir dessa produção, nos favorece ter uma melhor compreensão, como eles também, das suas histórias de vida, né, trazendo aí discussões, né, que remete à adolescência, esse ser nesse contexto, questões relacionadas aos conflitos, as questões de existência, né, a questão da consciência, né, a partir das situações de gênero, perdas, angústias, os sofrimentos, os traumas vividos. Na atualidade, eu trabalho num território, em uma região administrativa, que ela nasceu em torno de um dos maiores aterros sanitários do mundo, né, do maior lixão do mundo. Ele foi fechado em 20 de janeiro de 2018. E, a partir daí, a gente identifica uma série de questões que precisam ser trabalhadas, né? Uma dessas questões que eu me deparei quando iniciei esse trabalho é que esses meninos vinham extremamente estigmatizados, né, a partir da história e do contexto de território, né? Dentre eles eram chamados filhos do lixo, porque nesse território quase não existem escolas, e eles têm que, então, procurar escolas em outros territórios. E lá eles não se conseguem interagir, integrar, né, se perceber dentro desse contexto. Então, a partir do trabalho da arte-terapia, a gente traz essas reflexões, né, favorecendo, então, uma estruturação, né, um repensar, ter um novo olhar, né, para esse mundo na qual eles estão inseridos. Obrigada, Regina. Passo novamente para a Ângela, para dar continuidade. Por favor, Ângela. Então, Márcia, você imagina que a gente já está começando a se encaminhar para a parte final? Né? Veja só, estamos aqui distraidamente, mas já estamos entrando na nossa parte final.
Então, eu queria trazer uma questão, quer dizer, na realidade, eu queria fazer gancho com uma porção de coisas, mas como o tempo não vai dar, não é? Eu queria trazer uma questão que é o bordado como uma forma de comunicação política, né, de transformação social, que eu acho muito interessante, né? E que aí está na dimensão do humano, que eu acho que a Jussara tocou, né? Assim, para além da questão de gênero, masculino e feminino habita todos os seres, né? Todos os corpos. Então, acho que o Daniel trouxe isso com bastante propriedade, né? Quando ele diz que viu o bordado como masculino e feminino. Então, eu queria trazer uma história, né? Eu, uma vez, ganhei um livro de presente que se chama O Tal das Mulheres. É um livro escrito em espanhol, muito interessante, e nesse livro tem uma história que é real, que fala de mulheres chinesas na década de 50, em área rural. Então, essas mulheres eram proibidas de aprender a ler. Né? Assim, nada, né, nem tão fantástico, porque a Malala também não podia ir para a escola, então segue sendo, né? E aí, mas na década de 50, numa área rural, elas não podiam aprender a ler. E aí elas criaram um código chamado No Shu. E o No Shu, elas bordavam nos lencinhos e bordavam, né, nos seus leques e em algumas pedaços de suas túnicas. E quando elas se encontravam, dependendo do que elas queriam conversar, elas estavam lá com aquela roupinha e o código de No Shu. Então, isso se descobriu muito tempo depois, e elas puderam, em paz, compartilhar coisas que elas não queriam que as pessoas soubessem que elas estavam compartilhando, e como foi vedado a elas aprender a escrever, elas criaram a própria escrita, né? Com linha e agulha. E aí eu também me lembrei das artepileiras, né? Que aqui agora até no Brasil a gente tem um livro chamado As Artepileiras, que é contando mesmo a história delas, que eram bordadeiras, né, no Chile, numa época de muita repressão política, né, uma repressão muito pesada, e elas queriam protestar contra aquela situação e também contra as barragens, né? As artepileiras, elas eram muitas de uma região de barragem. E aí, aquela violência, né, da barragem que submergia as terras, a história, o afeto das pessoas, e elas iam bordando painéis, né? Painéis, assim, muito bonitos, né? E aqui no Brasil, a gente tem, justamente em Minas Gerais, né, eu creio que em Belo Horizonte, a gente tem as Mariquinhas, que foi organizado por um homem, né, um professor de arte e educação, com as mulheres do MST. Ele conheceu, estava trabalhando, né, no voluntariado com um grupo de mulheres que elas já estavam na 14ª ocupação. Então, elas viviam, né, de um lugar para o outro, assim, carregando as crianças, sem conseguir fazer raízes, e era uma história muito sofrida. E ele, tentando ajudar, ele introduziu o bordado como uma via de comunicação, né? E elas começaram a fazer... primeiro, elas começaram a fazer panos menores, porque também tinha a precariedade do recurso, contando a própria história. Depois elas começaram a organizar como colchas, né, de retalhos em que ia juntando as histórias de todas aquelas mulheres, que é um trabalho assim bastante interessante, né, e muito próximo daquilo que a gente faz em arte-terapia, embora em nenhum momento ele dissesse que estava fazendo isso. Ele simplesmente ofereceu àquelas mulheres uma via de expressão. E isso foi muito curativo para elas, né? E aqui no Rio de Janeiro, né, já que estamos falando dos daqui, a gente tem alguns coletivos de mulheres, né, mulheres mais jovens, bem jovens, que elas escolhem bordar temas que, digamos assim, antigamente não se bordaria sobre eles, né? Detalhes da genitália feminina, coisas assim, contradizendo um pouco uma expectativa que talvez se bordassem pequenas flores ou outras coisas, e antes da pandemia
elas iam bordar juntas em praça pública, né? Fazia parte desse movimento expressivo, normalmente em feiras de arte, e elas formavam uma roda, pegavam lá os seus bastidores e bordavam as suas não florzias. Eram outros temas que elas queriam apresentar em público, e era um movimento, digamos assim, de romper, né? De transformar paradigmas, assim, usando, eu creio que uma força na dimensão humana do masculino, né? Embora os coletivos fossem feministas, mas usando essas dimensões humanas, né, da energia feminina e masculina, creio que bastante masculino. Então, como a gente está começando a ficar com essa história de tempo meio pequena, né, eu queria ler uma poesia antes que nunca mais dê tempo. Pode ser, Márcia? Claro, por favor. Depois pode ser que não dê tempo, né? Então, eu queria compartilhar uma poesia de uma pessoa que se chama Johanna Ciotti. A Johanna Ciotti era quem dirigia e escrevia para o Castelo Rá-Tim-Bum, na TV Cultura, né? E ela escreveu um pequeno texto que se chama assim: O Segredo da Costura das Fadas. Aí eu queria compartilhar isso com vocês, que eu acho que um pouquinho de história de fada, de vez em quando, pode ser bom, né? Na nossa vida. Então, a Johanna fala para a gente assim: perceba-se alinhavo. É preciso sentir cada passo, ser linha, respeitando em pontos largos, respirados, do bailado da agulha que penetra a cada camada do tecido, juntando de leve as peles e os vestidos, com vestígios tingidos de passados recentes e antigos. Tudo bordado, com as palavras silenciadas, que em relevo se fazem vivas, e por baixo, a combinação da voz e do desassossego. Costurando assim, não em definitivo, o vestido sobre a pele nova, recém-trocada, e seus detalhes de todas as cores, do céu, com todas as suas estrelas e astros, de todas as cores do mar, com todos os seus peixes e seres marinhos, de todas as cores da mata, repleta de nossas vidas. Vestida assim, estará nua e perfeita, livre e repleta de si e de tantas outras. Lindo, É isso. É isso que as fadas costuram. Pronto. Pode passar, Márcia. Bom, então a gente faz agora uma rodada final, né? E cada um fala mais um pouquinho, vai fechando, né, o dia de hoje. E eu vou começar, então, com Regina. Por favor, Regina, o que você ainda gostaria de acrescentar? Agora, gostaria de acrescentar sobre a questão do uso dos materiais, né, que aqui foi colocado, né, e no contexto do trabalho com crianças e adolescentes, né, tivemos a oportunidade de experienciar outros materiais para além do próprio tecido, nesse processo do bordar. E um que eu achei, assim, bem significativo, principalmente para crianças menores, né, que eu trabalho com crianças a partir de 6 anos, foi o uso do papelão. Aqui foi citado, né, o isopor, né, vários outros materiais, e eu achei extremamente eficiente, né, com resultados significativos com essas crianças, né? Como a Ângela colocou, na atualidade a gente identifica, né, movimentos, né, que buscam os resgates desse fazer, né, esses resgates, mas num novo olhar, num olhar contemporâneo, né, que favorece, então, enquanto ferramenta poderosa, né, o bordado nesses resgates, né, dessas questões da feminilidade, das questões sociais, né, da questão enquanto instrumento de conscientização e de transformação social. Né, como eu já tinha colocado, eu identifico a arte-terapia e o arte-terapeuta nesse papel, né, de favorecer essa questão dessas novas construções, né, em nível coletivo.
E, no mais, né, eu venho agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, né, de estar com vocês nessa discussão, né, promovendo aí construções, né, significativas, principalmente no que diz, né, ao bordado, aos trabalhos manuais, à costura, né, e como é significante dentro de um processo arteterapêutico, né, de como ele colabora, como já foi colocado aqui, né, com a questão do avesso, do fazer, do desfazer, nesses processos que envolvem o bordado, né, e para podermos, a partir daí, também favorecer o ressignificar de histórias e de vidas, né, principalmente em contextos, né, que precisam haver algumas reflexões para achar o seu espaço, o seu lugar, né, principalmente uma condição de empoderamento, né, de quebrar alguns ciclos, né, de história de vida que se repetem, né. Hoje, pela manhã, me veio uma fala, e aí, então, uma releitura, gostaria de colocar aqui. Então, peguei linhas coloridas, agulhas, retalhos de mim e tudo mais, e teci minha felicidade e gratidão pela vida. Okay. Agradeço a todos. Muito obrigada, Regina, muito obrigada. Eu gostaria de passar agora para a Jussara para fazer suas considerações finais, por gentileza. Eu gostaria também de ler aqui um texto que eu recebi, né, na pandemia, circulou aí no Face, circulou no WhatsApp, e que começa assim: avó, o que posso fazer quando estou desesperada? Costura, minha menina, a mão, devagar, aproveitando cada onda criada com seus próprios dedos. Costurar afasta o desespero? Não. Costurando, bordando, você o decora. Olha para a cara dele, enfrenta-o, dá-lhe forma, atravessa-o e vai além. Realmente é tão poderoso costurar a mão? Claro, querida. As pessoas já não costuram e por isso estão desesperadas. As costureiras sabem que com agulha e linha você pode enfrentar qualquer situação escura, conseguindo criar obras-primas maravilhosas. Enquanto você move suas mãos, é como se você movesse sua alma de forma criativa. Se você se deixa transbordar pelo ritmo repetitivo do remendo e do bordado, você entra em um verdadeiro estado meditativo. Você consegue chegar a outros mundos. E o emaranhado de fios emocionais dentro de você se suaviza, sem fazer mais nada. O que você aprende bordando? A enfrentar cada ponto. Só isso. Sem pensar no próximo ponto. A gente se foca no ponto presente, em cada costura. E é esse ponto que nos escapa na vida diária. Estamos desesperados porque sempre pensamos no futuro. E se pensamos assim, o bordado se torna desarmônico, confuso, pouco curado. Sim, mas, vó, as preocupações e medos, como vencer com a costura? Minha menina, você não precisa vencer, precisa acolher os medos, as preocupações e compreendê-los. Costurando, se tece o enredo da vida com suas mãos. É você que cria o vestido adequado para si mesma. Bordando, você se conecta àquele fio fino que pertence a toda a humanidade e a seus mistérios. Costurando, você se transforma em uma aranha que tece sua teia contando silenciosamente ao mundo todos os segredos da vida. Entrelaçando os fios, entrelace seus pensamentos, suas emoções, e você se conectará ao divino que está em você e que segura o início do fio. Helena Bernabé. Eu achei esse texto lindo, né? Que eu acho que expressa o que a gente, né, falou, fios e afetos, né? Porque vem
falando aí dos nossos antepassados, e essa coisa, acho que expressa tudo. E gratidão a todos. Obrigada, Jussara, por ter compartilhado esse lindo texto conosco. Vou pedir a Daniel para fazer suas considerações finais. Estou deixando o Vani para o final. Bom, eu fiquei aqui hipnotizado ouvindo assim os poemas, assim, eu fiquei assim, caramba, o que eu vou falar? Mas eu vi, linkando um pouco o que foi falado, a questão, eu acho que do feminino realmente, eu acho que esse peso que se tem da exigência do papel da mulher enquanto ser uma dona de casa, que tinha essa coisa muito forte antigamente. E para o homem é mais tranquilo, porque justamente, na verdade, ele está se abrindo ao novo, né? Tem até um conto muito interessante, que é o lenço do sultão. É um conto masculino bem interessante, fala sobre esse aspecto. Então, assim, essa questão das mulheres bordarem temas considerados não corretos, vou usar esse termo assim para focar bem naquelas falas dos cidadãos de bem, né? Exatamente. Enfim, isso é super positivo, porque é justamente, né, eu fui entrando no bordado pelo aspecto do bordado livre. Ou seja, eu uso basicamente o quê? Basicamente o ponto atrás. Aí eu brinco, né? O ponto atrás maior, solto, pequeno, grande, torto, reto, enfim. Eu deixo a experiência me levar, né? Eu acho que eu vi umas perguntas no chat falando dessa questão da experiência. Eu acho que em arte terapia é importante, de repente, esperar um tempo até que o cliente se sinta um pouco mais confortável, né? Basicamente. É melhor começar primeiro com uma colagem, né? Gradativamente com uma pintura, o bordado, esperar mais um pouquinho. Mas, assim, para mim, realmente, eu senti que foi bem transformador. E, realmente, essa questão política, eu lembro que eu fui nessas exposições desses trabalhos e achei surpreendente, assim, foi muito impactante, muito emocionante. Ver os trabalhos dessas mulheres contando suas histórias, assim, foi bem forte, né? Nos passeios que eram promovidos durante a formação e até na pós mesmo. Bom, eu quero ler também o poema. E uma coisa que eu me lembrei é que tem uma divindade africana chamada Nancy, que é um trickster, e ele é uma aranha. Então ele vai nos céus e ele justamente vence vários desafios numa jornada heróica de muita sagacidade e traz para os homens as histórias. E as histórias nada mais, nada menos são que bordados e figuras e imagens, né? Então, assim, é super interessante. E usei esse conto em algumas oficinas para trazer esse processo da história de cada um. Bom, vou ler o poema que eu prometi, do Pablo Neruda. Enfim, o poema é o seguinte. Se cada dia cai, dentro de cada noite, há um poço onde a claridade está presa. Há que se sentar-se na beira do poço da sombra e pescar luz caída com paciência. É lindo esse poema. Ok, Daniel, muito obrigada. Eu sou suspeita, adoro o Neruda. Bom, deixei Vani aqui para o final. Vani, a gente tem um pedido de você passar o nome do conto que você citou, do fio de ouro, que você citou ainda há pouco, que vem dos céus. Você pode passar para nós o nome desse conto? Se não tiver agora, a gente pode enviar depois para a pessoa. Antes de eu passar o nome para vocês, que aqui, olha, você me deixou por último, agora eu vou falar uma opção de coisa. Por favor, foi intencional. Eu tenho um assessor aqui que é da primeira qualidade, então ele foi lá buscar o livro para eu te falar o nome do conto. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês um trabalho que foi feito por uma das meninas aqui do meu grupo, agora, na época da pandemia. E semana passada ela trouxe esse trabalho prontinho. Ela baseou naquele livro indiano das árvores e adaptou. Está dando para vocês verem? Dá. Dá para ver. Você pode nos passar. Já encontrei. O meu assessor é do Eficiência, que assim, vocês vão entender.
chama A Criação do Universo. É um conto iorubá da Nigéria e de outros países lá da África Ocidental. Né? Tá, muito obrigada. Aí, quem perguntou e quem não tinha perguntado, anota também, porque vale a pena Vale. conhecer. Aqui, Vânia, eu queria. Posso te fazer uma pergunta? Eu queria te fazer uma pergunta, por isso que eu te deixei por último. Porque eu trabalho com texto, com escrita, né? E para mim, escrever é uma forma de tessitura, é uma forma de bordar, né? Nós estamos bordando ideias, são fios também. Você, quando escolhe o desenho que vai representar essa lenda, esse conto, essa história que você vai contar no seu calendário, quem é que faz esse desenho? Como é que vocês traduzem o espírito desse texto para ser bordado? Sei. Aí isso é muito variado, porque os contos a gente escolhe, mas os contos também nos Escolhem, gente. E os desenhos, é assim como a Ângela mesmo cita muito a Istamira, ela fala que tudo que é sonhado, é pensado, realmente existe. É verdade. Então, os contos, a gente remete àquele tempo, eles nos levam a um lugar que nunca existiu, mas que quando a gente conta, ele existe. Uhum. E a gente vai desenhando e vai vendo. Às vezes vai pegando um desenho aqui, um desenho ali. A gente vai tentando apegar esses contos e vai sair em algum lugar. Ok, obrigada. E a gente tenta não ser assim muito cartesiano, porque o calendário para nós, ele longe de nos orientar durante todo o ano de forma cartesiana, eles só nos levam a sonhar, porque o importante do calendário são os contos, os desenhos. E eu tenho a impressão que se algum dia sair errado o mês, os números, as luas, ninguém nem vai. Eu acho que é por aí. Márcia, Oi. posso falar só uma coisinha? Assim? Claro, por favor. Que tem a ver com o que a Vani falou, que é assim, a história é que pega as bordadeiras ou os bordadores e faz essas pessoas de veículos, né, para que seja apresentado no mundo alguma parte delas, porque a história também é um organismo vivo, né? Então, quem borda só é veículo, tem que ver o que a história está querendo apresentar de si mesma, né? A pessoa empresta a mão e compra a linha. Assim, a meu ver, é isso. É verdade. E quando a Ângela falou nos grupos e muitos coletivos de bordado aqui de Minas Gerais, e lembrando das fadas, as fadas aqui em Minas Gerais teve uns dias que eu acho que elas saíram de férias, porque nós tivemos muita tragédia com as barragens. E ainda somos muito ameaçados. E com esse pessoal atingido pela barragem, muita coisa surgiu de bordado. A gente tem muito grupo bordando, inclusive da barragem de Brumadinho, o grupo Matizes Dumont, através do irmão delas, o Demóstenes, ele veio aqui e fez um trabalho muito bonito com o pessoal. E também, aqui em Belo Horizonte, nós temos outros grupos políticos, tem 2 que eu saiba, que é o Linhas do Horizonte e Pontos de Luz. Esse é só trabalho político. Faz também coisas maravilhosas, coisas que dá para a gente enxergar uma realidade, mas que ajuda a sonhar com um mundo melhor também. E tem um grupo que chama Anjos de Luta, que são de mães que têm as crianças que são assassinadas ou privadas de liberdade, elas usam muito o bordado também. E quando se falou em poesias, eu queria deixar para vocês, daqui de Minas Gerais, um versinho. Vamos ver se vocês conseguem. Vamos ver. Não, Porque seria bom se você ler, porque eu só preciso de mãos dadas. Eu não consigo entender a segunda linha, porque eu só preciso.
Mãos dadas. De pés livres, de mãos dadas e de olhos bem atentos. Perfeito, lindo. Perfeito, grande mestre. É o nosso grande mestre. É verdade. Obrigada, Vani, muito obrigada. E que nós possamos sempre puxar esse fio de esperança e ir tecendo afetos. E se vocês me derem licença, eu gostaria de homenagear todas essas pessoas que foram afetados pela Covid, que deixaram muita saudade. A todos esses que foram afetados por essa saudade, o nosso grande abraço. Que sim seja, que eles recebam onde estiverem, né? Com certeza. Eu queria fechar, eu também separei aqui um pequeno trecho. Hoje em dia está muito comum a palavra bordada, né? Você bordar a palavra em folhas, em tecidos. E eu achei um poeminha francês, tinha que ser, né, Ângela? Bordado sob o pseudônimo Verro 21, que diz o seguinte: para aqueles que pensam que bordar é para crianças ou idosos, bordar é fugir do vai e vem cotidiano, é permitir-se muitos encontros pelo mundo. E é isso exatamente que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu queria agradecer o convite da Ângela, né, para estar aqui como mediadora, agradecer a Regina, agradecer a Vani, agradecer a Jussara, ao Daniel e a todos que aqui estão. Um beijo querido aí para minha amiga espanhola, que eu estou vendo agora, minha colega de formação, né? Então, muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui, né? E que passaram essa tarde bordando conosco, bordando histórias, bordando afetos, bordando o mundo. E vou passar para a Ângela, né? Para ela poder fechar aqui esse nosso encontro. E, mais uma vez, obrigada pelo convite, foi um prazer. Então, terminando, né, a comunicação fortaleceu a comunidade com os fios e com os afetos. Obrigada a todos, os daqui, os de lá e os que se sentaram para participar, né, de corpo e alma presentes. A nossa próxima webinar, daqui a 15 dias, terá um tema que eu penso que é do agrado das pessoas também: histórias. Então, até lá. Obrigada por tudo.